do mês da família, porque a grande verdade é que todos nós desejamos uma vida boa, todos nós queremos uma vida boa, embora nós tenhamos opiniões diferentes do que seja uma vida boa, mas a grande verdade é que todos nós desejamos uma vida tranquila, uma vida onde nós temos as nossas realizações. E o livro de Provérbios, ele é um caminho que nos ensina sobre o que é uma vida boa. E tudo que o livro de Provérbios vai fazer, na verdade, é desconstruir os conceitos desse mundo e construir um caminho novo, onde nós devemos trilhar para que nós entendamos o que é realização no sentido verdadeiro da palavra. Só para você entender, no capítulo 1, fazendo uma breve resumo, nós então tivemos aqui uma definição muito importante do que é sabedoria. Vimos que sabedoria não são relacionamentos apenas, sabedoria não está relacionada com a maneira como você consegue administrar um problema. Sabedoria é você temer a Deus e você ser guiado pelo princípio da palavra de Deus. Isso é sabedoria. Mesmo no mundo onde você ouve tantas e tantas vozes, você ser capaz de identificar a única voz que realmente pode falar ao seu coração. Qual que é um grande problema hoje? Hoje a gente tem muita pregação, a gente tem muita gente eloquente falando, a gente tem os famosos coaches, né, que são aquelas pessoas que são como se fossem técnicos tentando orientar as pessoas a realizar os seus sonhos. São vozes e vozes e vozes, mas há uma única voz que nós devemos ouvir, primeiramente. E essa voz é a voz de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Eu gosto muito de ouvir pregação, ouço muita pregação, mas nenhuma pregação ela pode substituir a voz de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. E foi isso que nós consideramos. Vimos a voz da instrução, da tentação e da salvação. No capítulo 2, a gente começou a considerar então sobre o caminho da sabedoria de Deus, e vimos então aí algumas jornadas, a vida como uma jornada. E vimos o caminhar com Deus, o caminhar com os perversos e o caminhar com os justos. E hoje nós vamos começar então o capítulo 3, onde nós vamos encontrar aqui algumas exortações e conselhos para que nós possamos de fato vivermos dias felizes e prósperos. Eu quero começar então com uma pergunta: o que são esses dias felizes e prósperos que nós desejamos tanto? Sim, pode ser. Mas será que a salvação... Antes da gente falar da salvação, é importante a gente entender que a salvação não significa a mesma coisa para todo mundo. Nós estamos falando de que tipo de salvação? Até a Marisa citou aqui o exemplo do livrinho. Por que muitos pais não se preocupam com a salvação dos seus filhos? Porque eles nem sabem do que eles estão perdidos. Nós falamos em salvação, mas a grande verdade é que nós nem consideramos a realidade do inferno como sendo real todos os dias. Ninguém para pensar, exceto um velório ou uma coisa desse tipo, de que o homem sem Cristo ele vai para o inferno. Eu acho tão perturbador quando uma pessoa está muito doente, morre, e as pessoas dizem que ela descansou. Porque não existe descanso se não for em Cristo. Não existe descanso e alento para a alma se não for realmente uma salvação nos termos do que o Evangelho nos ensina. Então é importante Paulo falar isso, porque a salvação ela é de fato, nós podemos dizer que ela é o prêmio máximo de uma vida com Cristo, mas ela só faz sentido para quem tenha noção da realidade do que é estar perdido. O Ever, depois a Ângela. Ontem, conversando com um indivíduo, ele veio me perguntar se o inferno era realmente o que ele havia recebido no celular dele. Daí eu perguntei o que ele havia recebido no celular dele. Enviaram para ele em forma de mensagem a passagem de Lázaro, certo? E o pobre e o rico sobre Lázaro. E eu falei que o inferno era aquilo mesmo, realmente. Exatamente. Até pior do que aquilo. Até pior do que aquilo. Ainda perguntei para ele: você já sentiu aquele
ranger de dente quando você está nervoso, que você trava a boca. O inferno é aquilo lá todo dia. E ele falou, e não vai ter morte depois do inferno? Eu falei, não, você vai continuar aquilo por toda a eternidade. Exatamente. Porque a gente pensa que morte é a suspensão da vida apenas. Mas quando a Bíblia fala da morte, a morte mesmo, o que é a morte espiritual eterna? É uma pessoa que está condenada sem Cristo por toda a eternidade. Então aqui nós temos esperança. Mas depois que uma pessoa morre, ela não tem nem esperança. Pode falar, Ângela. Esses caminhos longos, felizes e prósperos, eu lembro de aplicante, porque tem dois caminhos para ele seguir. Exatamente. O caminho espaçoso, E o estreito. que é para o mundo mais fácil. Isso. E o caminho estreito, cheio de montes inalados, que a gente segue com Cristo, é esse que a gente vai seguir. Exatamente, que é o texto de Mateus 7, fala do caminho largo e do caminho estreito. Exatamente. Pastor, Pode falar, Tim. na felicidade, hoje nós somos felizes. Mas em outros países eles são perseguidos, Isso. até mortos pelo Evangelho. E graças a Deus o nosso país não tem isso. Exatamente. Eu acredito que nós somos felizes. Exatamente. Não, Não, sim, com certeza. Mas todas essas questões que nós estamos falando, elas estão todas relacionadas a uma temporalidade, tudo preso dentro de um tempo. O livro de Provérbios, ele nos ajuda a transcender o tempo. É isso que o livro de Provérbios faz. Tudo que acontece nessa vida aqui, ela está dentro de um aspecto temporal. Ela tem um começo, um meio e um fim. Os nossos sentimentos, as nossas sensações, os nossos relacionamentos, a estrutura da vida. Veja uma criança, ela nasce, vai para o prezinho, depois vai para a primeira série, depois ensino fundamental, depois ensino médio. E o que isso mostra para a gente todo dia? Que tudo está dentro de uma questão circunstancial e temporal. Tem um começo e um meio e um fim. Quando o livro de Provérbios, ou esse pai está aconselhando o seu filho a ter dias longos, felizes e prósperos, embora ele esteja falando do aspecto temporal, mas ele está falando principalmente do aspecto eterno, porque nós não estamos nos preparando apenas para uma velhice tranquila, porque a velhice comparada com a eternidade é o mesmo que nada. Então, diante disso, nós vamos considerar nessa manhã, do versículo 1 ao versículo 4, eu quero que você preste bastante atenção como que Salomão ele começa essa estrutura do capítulo 3, orientando, exortando e instruindo o seu filho. E ele diz assim, verso 1 ao verso de número 4: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então, a primeira condição que nós não podemos nos esquecer, que Salomão vai trabalhar muito bem no capítulo 3, é que nós precisamos aprender a verdade. E nós precisamos aprender a verdade por nós mesmos. Eu não posso ser a sua verdade. E você não pode, muito mais do que isso, ser guiado pelo pensamento de que no mundo há 1 milhão de verdades. Porque o ponto que a gente tem percebido, numa das características principais do mundo pós-moderno, que cada um tem a sua verdade. Ah, mas a pessoa faz desse jeito, mas eu faço desse jeito. Não existe absolutamente nada no mundo que seja colocado como uma referência. Por isso que você ouve, por exemplo, o Almir Sater cantando, aí você fala que isso é o quê? O Almir Sater cantando é o quê? Uma boa referência, uma boa música. Não é assim? Então você vê o sujeito pegando um funk que não tem uma estrutura, que não tem uma letra, e falar que aquilo também é o quê? Uma boa música. E o que eu acho mais preocupante, particularmente nessa questão do funk, não é a questão das pessoas não perceberem mais a diferença do que é bom e do que é ruim. É exatamente o fato daquilo ser ruim ter muito mais impacto sobre aquilo que é bom.
Você pega, por exemplo, um hino da igreja, como nós acabamos de cantar no hino 26, Cantar em Alma, que é o que eu lembro desse hino quando ele era lá dos Salmos e Hinos, né? Alguns aqui lembram também, gostam até mais da versão dos Salmos e Hinos. Aí você pega um hino maravilhoso, dividido em 4 estrofes, se bem que lá nos Salmos e Hinos eu acho que eram 5, se eu não me engano, e com aquele coro magnífico, formado uma partitura, tocado por corais, cantado com divisões de vozes. Aí você pega diante do trono, todas aquelas bobagens que eles dizem agora, né, recentemente, não era assim no começo, isso é uma coisa moderna, é uma coisa dos valadões, né, o movimento, e uma porção de repetição inútil, uma bobagem que não acaba nunca, uma coisa angustiante de você ouvir, porque é só um homem, é só do homem, eu venço, eu faço, eu falo, e aí quando as pessoas vão escolher entre o que é uma boa música, elas escolhem por qual critério? Por um critério de gosto. Por quê? Porque não há uma referência que distingue uma coisa boa de uma coisa ruim. Isso, trazendo para o Evangelho, por isso que muitas pessoas preferem ler o livro de autoajuda do que o Evangelho, porque ela não sabe distinguir uma coisa boa de uma coisa ruim, porque na verdade ela é alimentada por aquilo que faz ela se sentir mais confortável. Então a primeira condição é: nós precisamos aprender a verdade de Deus por nós mesmos. A nossa vida espiritual ela não pode ser guiada pelas conclusões de outras pessoas. Quando você abre a sua Bíblia e quando você lê, você tem que ter uma noção muito clara de que Deus está falando objetivamente com você. Quando Salomão, inspirado por Deus, naquele contexto fala, no versículo de número 1, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Na verdade o que ele está dizendo é o seguinte: meu filho, pelo amor de tudo que é sagrado nesse universo, eu estou tentando orientar você, estou tentando ensinar você num princípio de ensinamento o qual você não pode esquecer jamais. E aí eu quero até usar uma frase que eu ouvi certa vez que eu achei muito interessante, que o grande problema é que nós nos esquecemos do que devemos lembrar e lembramos do que devemos esquecer. Até mencionei essa frase uns domingos atrás. O que significa isso? Por exemplo, quais são as memórias que nós deveríamos lembrar? O que deveria estar presente o tempo todo na nossa mente? Alguém aqui já teve uma embolia pulmonar? Não, eu tive essa experiência. A embolia pulmonar é assim: a hora que você respira, é mais ou menos como se alguém estivesse pegando uma faca muito pontuda, enfiando no seu pulmão. Só é confortável a hora que você solta o ar, mas a hora que você puxa, dói muito. Então, veja bem, nós não paramos para pensar como é bom respirar no ar. Como é gostoso você estar dormindo, estava falando outro dia, como é gostoso você deitar e puxar o ar pelas narinas e você poder aspirar o ar. Quando você chega num lugar assim, tem muita planta, muita floresta, um lugar que tem uma coisa, como é gostoso você respirar um ar fresco. Mas o que nós ficamos pensando? A gente não pensa nessas coisas. A gente não para pensar, por exemplo, em como é maravilhoso você acordar pela manhã, independente das coisas que acontecem, você ter um café sobre a sua mesa. A gente não para pensar na beleza, como é maravilhoso ter uma casa para morar. Como é gostoso. A gente fica aí nesse debate se a pessoa gosta mais do frio, mas gosta mais do calor. Que bobagem, cada um tem a sua particularidade. No calor você pode nadar numa piscina confortavelmente, mas no frio você pode usar uma roupa mais confortável, gostoso. É ruim para quem não tem, mas se Deus te concedeu a graça de ter isso, não fica entrando nessas coisas, falando, é ruim, é bom, é maravilhoso do jeito que é, e o mundo é do jeito que é, porque tudo que Deus faz é maravilhoso. Mas aí nós nos esquecemos daquilo que deveríamos nos lembrar todos os dias. Até a gente estava lá na casa do Abner, agradecendo a Deus pelo seu aniversário, e o que nós falávamos? Que o salmista, ele não queria, ele fala assim, ele agradece a Deus e fala assim: para que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quantos benefícios nós recebemos o tempo todo, mas aí nós nos esquecemos dos benefícios
e só pensamos em contas, em boletos, em dores, nos prendemos às circunstâncias ruins da vida. Então, o grande problema é que, humanamente falando, nós, todo momento, nos esquecemos do que devemos nos lembrar e lembramos do que nos devemos esquecer. A cura é muito mais impressionante do que a doença, mas a gente lembra muito mais da doença do que da cura. E quando a gente traz isso para o aspecto espiritual, o que nós estamos querendo dizer para os irmãos é que o Evangelho, ele requer uma disciplina e um exercício. Há alguns anos já que a gente vinha tentando fazer essa ideia da biblioteca, e agora, graças a Deus, eu acho que ela vai dar certo, porque o que eu percebo é que nós não estamos tendo a consistência correta daquilo que nós deveríamos ter de assuntos relacionados ao reino. A nossa mente está tão dividida em tantas coisas. A gente está preocupado com a escola, a gente está preocupado com o curso, é com o trabalho, é com o salário, é com o plano de saúde, com o resultado do exame. Estamos tão preocupados com as pressões, com as intrigas, com o Facebook, com as redes sociais, com a questão da política, e nos esquecemos da única coisa que é suficientemente poderosa para conduzir todas as outras. Por isso Salomão diz: meu filho, não te esqueças dos meus ensinos, lembre-se daquilo que você deve se lembrar. E como que ele deveria fazer para não esquecer? No versículo 1: e o teu coração guarde os meus mandamentos. Em outras palavras, existe um lugar na estrutura humana, que é o coração, que é onde nós guardamos as nossas principais lembranças, sejam elas as boas ou as ruins. Então você ouve uma música, uma determinada música, ela te traz à lembrança algumas memórias, assim com todo mundo. Você passa num lugar lá, aquilo te lembra como era a sua infância. Você assiste um filme, aquilo que te arremete ao tempo da sua vida. O que Salomão está dizendo para o seu filho é: meu filho, existe um lugar na estrutura do seu coração onde você guarda as suas memórias mais íntimas e mais profundas. É lá que a palavra de Deus deve ser gravada, treinada e cultivada. E ainda na continuação, é importante nós entendermos que é muito mais do que você decorar o versículo da Bíblia, e muito mais do que aceitar isso aqui como nós estamos fazendo, mas é você realmente fazendo um exercício espiritual, alimentando-se da verdade do Evangelho. É uma fidelidade de coração aos princípios da aliança. O Salmo 119, no versículo de número 11, ele começa com uma pergunta: como poderá o jovem guardar puro o seu coração? Aí ele responde: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Primeiro ponto: não pode existir um conflito de verdades no nosso coração. O que isso significa? O conflito de verdades no nosso coração. Uma coisa é aquilo que o seu coração diz que é verdade, aquilo que você quer acreditar como sendo verdadeiro. Outra coisa é aquilo que o Evangelho diz ser a verdade. A diferença entre uma e outra é muito simples. A diferença é que uma é verdadeira e a outra é falsa. Não se engane. Todas as verdades do seu coração, humanamente falando, elas não são confiáveis. Inclusive, eu estava assistindo um estudo do Weber aqui domingo passado, falando sobre esse texto, e ele mencionou o texto, eu não me lembro exatamente, mas quando ele fala lá que o coração é mais corrupto do que todas as coisas. Se bem que a referência foi no texto de Jeremias, quando fala assim, enganoso é o coração, foi esse versículo que você mencionou, né? Mais do que todas as outras coisas. E o que isso significa? Que o nosso coração, ele é uma fábrica de mentiras, ele é uma fábrica de ilusões, ele é uma fábrica de um monte de coisas que ele vai dizendo para você conseguir, e à medida que você consegue, eles só vão aumentando o abismo que uma pessoa se encontra. Mas como nós lemos o Evangelho e alimentamos e assimilamos e percebemos, e não só ficar pegando versículo da Bíblia ali isoladinho, como muita gente faz, mas quando você fala, você se compromete, eu quero saber o que esse Evangelho diz que é tão impactante, então aí nós vamos ter uma experiência
com aquilo que nós poderíamos chamar de aprender a verdade de Deus. Não é a minha verdade, não é a verdade de nenhum pastor, não é a verdade de ninguém, é a verdade de Deus. Olha esse texto que nós vamos colocar aqui. É o texto de Colossenses, capítulo 1, o versículo 9 e o versículo de número 10. Esse texto, ele diz o seguinte: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo falando para a igreja de Colosso, e de pedir, o que ele estava pedindo? Que transbordeis do quê? Do pleno conhecimento. Da sua... A pergunta é, só um instantinho isso, a vontade de quem? De quem? Paulo está falando assim, olha, eu estou pedindo a Deus uma coisa por vocês, ou por vocês. Vocês transbordem o pleno conhecimento de alguém. De quem? De Cristo. De Cristo. Pleno conhecimento da vontade de Cristo. Não é o coração da vontade deles, é o que... E veja, ele usa duas palavras que indicam coisas excessivas, que é o transbordamento, que é uma coisa que supera, e ele fala de pleno, ou seja, duas palavras para se referir ao conhecimento, no sentido de transbordar e de plenitude, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, usando a referência da Ângela lá no texto de Mateus capítulo 7, a grande verdade é uma só. A gente fala que existem os dois caminhos, e a própria Bíblia fala isso, mas a impressão que dá é que há muitas alternativas para serem seguidas, de vida, estilos de vida. Mas a única que realmente tem consistência, a única que realmente pode realmente ser o fundamento de uma vida, é o que Paulo chama do pleno conhecimento de Deus. Quando você compra uma televisão e você vai instalar a televisão, você não usa o manual do micro-ondas para instalar uma televisão, usa? Quando você vai, por exemplo, fazer a revisão do seu carro, se o seu carro é da Chevrolet, você não vai usar a referência da Ford para fazer a manutenção do seu carro, porque a única pessoa que pode falar sobre o jeito certo é quem fez o quê? Quem construiu. Quem construiu a máquina. Então, quem construiu o universo? Quem que lá no período de todos aqueles dias da criação, os 6 dias da criação, foi colocando cada coisa em ordem? Quem que foi lá e diz lá no capítulo 1, como a gente ouviu, que criou o homem à sua imagem e semelhança? Quem que dotou o ser humano da excelência, da capacidade de pensar e raciocinar? Quem que foi lá e colocou o coração, colocou os sentimentos, os pensamentos, a capacidade de fazer tantas coisas? Foi Deus. Mas onde que nós queremos resolver os nossos problemas? Fora de Deus. Por isso Paulo está dizendo, irmãos, vocês precisam, sobre todas as coisas, crescer no pleno conhecimento de Deus. E é isso que Paulo está dizendo, e é isso também que Salomão está ensinando para o seu filho, no sentido de que ele não se esquecesse de maneira nenhuma dessa palavra, e ele deveria cultivá-la e guardá-la no seu coração. Ainda dentro dessas considerações, eu quero que os irmãos observem o versículo de número 2, porque ele vai dizer assim, verso de número 2: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Aqui é o ponto que eu queria chegar, que nós falamos aqui rapidamente no início. Afinal de contas, como que nós poderíamos definir uma vida que seja longa, uma vida que seja próspera e uma vida que seja de paz? Porque quando nós conversamos com as pessoas, e à medida que elas vão envelhecendo, isso vai se tornando mais notório, as pessoas elas vão se tornando mais felizes com o passar do tempo, normalmente falando. Elas vão se tornando, na verdade, mais tristes, elas vão percebendo as limitações do seu corpo, elas vão sentindo o peso da solidão. A gente vive num mundo onde as pessoas mais velhas, elas são descartadas. Um professor nosso dizia sempre que se ele tivesse muito dinheiro,
e quisesse investir numa coisa que vai dar muito dinheiro nos anos futuros, com certeza seriam as casas de repouso, porque tudo coincide para isso. Então, humanamente falando, o que a gente percebe é que as pessoas não estão caminhando para isso, exceto aquelas que têm uma noção de que elas estão voltando para casa. Esse homem que eu mencionei aqui nesse livro, o R.C. Sproul, ele morreu em 2017. Esse homem foi magnífico, no sentido de que ele escreveu tantos livros, ele contribuiu tanto para a teologia, ele desenvolveu e criou um ministério influente no mundo inteiro, a partir dos Estados Unidos. Inclusive era para ele ter vindo no encontro da Fiel alguns anos atrás, mas ele tinha muito medo de andar de avião, então ele acabava não conseguindo vencer o medo. Mas quando ele foi chegando no final da sua vida, a gente vê alguns vídeos dele, ele tudo com aqueles fiozinhos de oxigênio no nariz, e até os últimos momentos ele estava lá na igreja, pregando, assistindo, e até no último ano o reverendo Nicodemos esteve lá na igreja dele. Mas o que eu achava interessante é que você via claramente a serenidade de alguém que estava voltando para casa. Nós estamos, ou deveríamos ter essa sensação de que nós estamos simplesmente voltando para casa. Então, quando nós envelhecemos e quando essas coisas começam a acontecer, a gente precisa ter a perspectiva correta, mas somente a obediência aos mandamentos de Deus que pode trazer resultados de longevidade e paz, tanto no sentido terreno como no sentido espiritual, porque viver muito é uma bênção de Deus. Muitos anos sobre a face da terra é uma indicação de uma pessoa abençoada. A obediência, ela traz bons retornos para aquele que obedece. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E o que vai acontecer? As demais coisas serão acrescentadas. Exatamente. O que seriam essas demais coisas? Você ter a graça de Deus de ter a sua mesa farta, você ter a graça de Deus de poder receber a sua família nos finais de semana, você ter a graça de Deus de poder ter uma velhice tranquila, de poder participar daquilo que você gosta, mas nunca se esquecendo daquilo que Jesus chama de primário e principal, que é o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós somos alimentados por um desejo espiritual de buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, tudo que vem depois vai ser organizado devidamente. Mas normalmente as pessoas elas invertem, elas colocam as outras coisas em primeiro lugar, aí nada faz sentido. Por quê? Porque tudo está fora de ordem. Nós temos a parábola dos talentos e os dois tipos de cristãos que ilustram bem essa verdade. 1 Coríntios capítulo 3, eu vou pedir que quem achou, pode cada um ler um versículo aí, o versículo 12, 13, 14 e 15. Quem achou pode ler. Eu coloquei, né? Achei que eu tinha colocado aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, 13, 14 e 15. Quem achou pode ler. Como tudo se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o mostrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E o 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Isso, veja bem. O versículo 12, Paulo está falando sobre os fundamentos que alguém edifica a sua vida. É isso. A gente fala muito do negócio de legado, né? A pessoa deixou um legado, é isso que Paulo está dizendo. Os fundamentos dos quais alguém constrói a sua vida. E é interessante porque ele usa a palavra edifica, porque ele está muito mais preocupado com a parte estrutural, talvez aquela que ninguém vê, do que propriamente a parte externa, que é aquela que todo mundo vê.
e valoriza mais. E ele divide em 2 grupos. O primeiro grupo são aqueles que contribuem para o reino de Deus na terra. Para essas pessoas, no versículo 12, ele diz assim: se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, ele descreve a obra dessas pessoas como coisas que valem muito mais do que o dinheiro. Por quê? Primeiro, porque são obras de qualidade que sobrevivem ao exame do seu Criador. Suas vidas, elas são marcadas por anos de vida e paz, e elas receberão galardão no céu por sua fidelidade e utilidade. Então, o critério não é o quanto as pessoas veem o nosso legado. O critério que a Bíblia usa não é o quanto lembrado nós seremos depois da nossa morte, e nem o quanto de falta as pessoas sentirão de nós. O legado é o fundamento. Aonde você está edificando a sua vida, aonde você está construindo os seus alicerces. Por quê? Porque na verdade o que Paulo está dizendo é numa perspectiva de eternidade e não humana. Por isso que Jesus vai dizer assim: não adianta nada o sujeito ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada a pessoa, como diz lá na história contada por Jesus, que ele foi lá e construiu um galpão, e ele colocou tudo quanto ele produziu, e tudo era muito grande, e construiu mais galpões, e foi acumulando, foi construindo, mas lá no final, o que Jesus vai dizer? Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que é que tens preparado? Por quê? Porque quando Jesus, ou quando o grande julgamento chegar, as considerações, elas não vão ser no quanto de dinheiro você construiu ou alcançou, elas não estarão relacionadas ao quanta formação acadêmica você teve, mas o quanto de fundamento espiritual e eterno você foi capaz de construir. O segundo grupo, embora também seja uma referência a pessoas cristãs, mas são pessoas que não contribuem para o reino de Deus proporcionalmente ao dom recebido. Então ele vai dizer que as suas obras são descritas como madeira, feno e palha, ou seja, são materiais inconsistentes que facilmente se deterioram, não têm substância e não têm valor eterno. Se provadas pelo fogo, não resistirão, e isso não lhe acrescentará anos de vida e paz. Então alguém poderia perguntar: pastor, mas então a gente vai parar de fazer tudo para a gente agora cuidar só das coisas de igreja, coisas espirituais, só leitura na Bíblia? Não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é que todas as áreas da sua vida, desde a bola que você chuta com o seu filho na sua casa, até a decisão importante que você vai ter que tomar quando o seu filho entra no caminho das drogas, eventualmente quando isso acontece, elas devem ser governadas por uma verdade que está acima de mim e de você. O que nós estamos dizendo, e o que Paulo está dizendo, o que Salomão está dizendo, e o que o livro de Provérbios vai dizer, é que nós devemos estar presos a uma verdade confiável. Não uma verdade relativa, uma verdade subjetiva, e uma verdade onde cada um tem a sua. Não, mas é uma verdade espiritual, eterna e consistente. É o Evangelho. Você nunca vai encontrar nada mais lindo do que o Evangelho. Se existem dias que são desperdiçados na nossa vida, são aqueles onde nós não lemos nenhum trecho do Evangelho. Se esses dias forem tirados da nossa existência, eles não farão falta nenhuma. Mas se os dias que nós nos alimentamos do Evangelho forem tirados da nossa existência, eles farão toda a diferença. Então, nesse primeiro ponto do capítulo 3, eu quero que nós abramos os nossos olhos e paramos para pensar sobre a centralidade do Evangelho na nossa existência. Só para a gente ir um pouco mais à frente, como a gente vai ter o almoço daqui a pouco, então a gente vai adiantar um pouquinho mais. O versículo de número 3 diz assim, do capítulo 3: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as
na tábua do teu coração. Veja bem, se uma pessoa faz uma coisa boa, mas se a motivação for errada, tem alguma vantagem nisso? Não. Sim ou não? Por que não? Porque ele trocou. Ele fez um crédito material, mundano, momentâneo. Certo. Mas qual que é o problema de fazer uma coisa boa com a motivação errada? Ela revela uma coisa sobre nós. Ela revela um defeito de caráter nosso. Quando você faz uma coisa boa, mas com a motivação errada. Sabe o que ela revela? A nossa hipocrisia. Já viu aquelas pessoas que falam assim, que perguntam assim: pastor, e o crente que faz isso? Toda vez são alguém que pergunta um negócio desse tipo. Pastor, o sujeito que vai na boate. Então, qual que é o problema disso? Nós temos a hipocrisia daquele que vai, porque ele não consegue discernir o certo e o errado. Mas temos a hipocrisia daquele que vem na igreja, que faz a coisa certa, mas com a motivação errada. Por isso que o pastor, o líder, a igreja, ela não é o juiz de todo mundo. Vou falar onde a Paola vai agora. Eu não vou chegar para o Zé e ficar falando, nossa, assim. Eu não. Mas o Evangelho vai. E o ponto que eu quero que nós entendamos é o seguinte, que as nossas motivações, elas não apenas devem ser boas, como elas devem ser governadas por boas intenções. É isso que significa no versículo 3, quando ele diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Em outras palavras, quando você fizer uma coisa boa, você tem que fazer movido por um desejo de bondade e de misericórdia, ou fidelidade a Deus. Quando você estiver envolvido num projeto, seja ele qual for, de qual natureza, você deve entender que essas virtudes espirituais, elas devem fazer parte do caráter do cristão, e elas devem ser tanto cultivadas e visíveis, porque o Evangelho não é uma mera correção de conduta. A gente não está aqui falando nisso. Agora nós vamos corrigir todas as suas condutas e você vai ser uma pessoa exemplar. Não é a conduta que o Evangelho corrige. O Evangelho corrige o quê? Mais importante do que a conduta, A alma, de coração. o caráter, o coração. O que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12? Que nós somos transformados pelo quê? Na onde? Na mente e no coração. Então, quando o Evangelho ele corrige, é o que a Bíblia chama de metanoia, que é a mudança da mente e do coração, que é a transformação, é o novo nascimento. Então, o novo nascimento ele vai corrigir as nossas intenções, ele vai nos motivar da maneira correta, e as nossas ações elas serão direcionadas pelos propósitos corretos. Por isso que Salomão vai dizer: olha, não te desamparem, nem a benignidade e a fidelidade. Benignidade tem a ver com bondade, misericórdia e amor. E fidelidade tem a ver com fidelidade a Deus mesmo, com integridade. São ornamentos espirituais do caráter cristão. E são virtudes que revelam a piedade do seu possuidor. Uma vez eu vi uma história que disse que tinha uma pessoa da igreja, um cristão, estava fazendo uma determinada coisa, e aí essa pessoa cristã, ela foi muito maltratada pela outra, mas muito maltratada, tal. Aí essa pessoa que sofreu os maus tratos, ela estava conversando, aí a outra falou assim para ela: por que você não respondeu? Por que você não reclamou? Por que você não retrucou? Por que você não fez isso? Mostrando uma porção de alternativas para revidar os maus tratos. Aí o cristão disse: olha, se eu fizesse isso, eu estaria agindo como ela, sendo como ela. Esse é o desafio. Nós não estamos aqui para ser igual ao todo mundo. Na verdade, nós estamos aqui para ser movidos por um desejo sincero de servir a Deus. Por isso, irmãos, se a pessoa não te cumprimenta, não cumprimentá-la é ser como ela. Se uma pessoa ela não te honra como você acha que deveria ser honrado,
devolver a desonra é uma virtude do pecado. Se a pessoa se ela não corresponde às suas expectativas, falar mal dela para os outros, como nós geralmente somos tentados a fazer o tempo todo, nos coloca num nível talvez até pior do que essa pessoa. Por isso que ele está falando, olha, sejam bons, sejam amáveis. Se a pessoa não é com você, não importa, você tem que ser com ela, porque esse é o princípio do Evangelho. E ainda na continuação, aquele relógio ele parou, né? Não sei se os irmãos observaram, mas ele parou, né? E aí ele vai continuar: atas ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Mais uma vez fazendo a gente pensar na centralidade de onde nós guardamos as informações mais importantes. O Evangelho não pode ser um adendo na nossa vida, não é um adendo. Ele não é uma coisa que a gente coloca ali em um ponto, não. Ele é a regra, ele é o centro. E aí quando nós chegamos lá em Deuteronômio capítulo 6, quando Moisés vai orientar os filhos, os pais aos filhos, olha, é tudo tempo. Não é uma hora que você faz uma devocional lá na sua casa, não. Toda maneira como você conduz a sua vida é uma forma de você discipular e disciplinar os seus filhos. Verso 7: inculcarás a teus filhos e falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Se diz, eu estava com a Maíne em um lugar e ela me perguntou por que tinha uma cruz, né, com Jesus crucificado, por que tinha aquele, ela chamou de quadro, por que tinha aquele quadro lá e não tinha na nossa casa? Aí depois eu fui lá, expliquei para ela que é muito simples, que o Jesus que nós cremos, ele não está preso numa cruz, tudo ensanguentado, não é essa lembrança que nós temos de Cristo. Embora ele tenha passado por isso, o nosso Cristo está sentado no trono. Então, o que eu achei interessante na pergunta dela? Ela me deu uma ótima oportunidade para falar do Cristo que eu creio. Ele está lá no céu governando, e mais cedo ou mais tarde, quando ninguém estiver esperando, ele vai aparecer. E é assim que vai ser, porque a Bíblia diz que é assim. E partindo para o final dessa primeira parte do capítulo 3, ele vai dizer: e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens, que são a bênção dos bons relacionamentos e das boas amizades. Como é bom ter boas amizades, como é bom ter bons relacionamentos, como é bom ter com quem conversar, como é bom ser ouvido por alguém que está preocupado com você. E o que nos impede muitas vezes das boas relações humanas, interpessoais? Ganhar fácil, ceder à mentira, se sujeitar a subterfúgios para alcançar algo, negociar valores e princípios em favor de ganho fácil, aceitar a corrupção, corromper pessoas e autoridades. É o retrato da nossa política brasileira, como eu falava com o Heber antes. E isso tem sido um problema, inclusive dentro das igrejas, de uma maneira geral. Se nós desejamos viver bem com as pessoas, nós precisamos então fazer todo esse percurso para que assim achemos graça e boa compreensão diante dos homens. Se queremos ser respeitados, honrados e admirados, não podemos ceder nem à ganância e nem ao pecado da hipocrisia. Nós somos imitadores de Deus e devemos manifestar bondade, generosidade para com todos. E eu termino com uma frase muito interessante, não é nem até uma imagem minha ruim, mas esse é um pregador, inclusive esse pregador chamado Paul Washer, ele foi censurado no Facebook, porque ele tem muitos vídeos, né, falando do ser humano como pecador e tal, e censuraram uma página grande que ele tinha, exatamente por falar contra o ser humano. Mas ele diz assim, que ser homem de Deus, ou uma mulher, não é pregar com eloquência, nem ter revelações, visões e profecias, mas é sentir um servo obediente, é ser um servo obediente à palavra, que leva uma vida justa e piedosa, que ama a Deus sobre todas as coisas, ama a esposa, a família, que guarda os olhos e é honesto, de oração e santo, pelos frutos o conhecereis. E eu encerro perguntando, será que nós estamos guardando os nossos olhos? Principalmente agora.
Eu acreditava tanto, mas acreditava tanto que o celular, a internet e essas coisas seriam uma revolução positiva. Mas que tristeza que é, né? Que tristeza que virou. Que derrota para nós, seres humanos, a maneira como a tecnologia ela foi uma abertura para que o resto que ainda tinha de uma convivência familiar fosse totalmente dilacerado. Mas veja bem, eu não acho que o problema é o celular. Eu sempre digo isso, não é o celular, não é a internet, não é a velocidade da internet. O problema somos nós mesmos. Essas coisas são só os meios que nós usamos para expressar a nossa pecaminosidade. E aí eu fico pensando então que nós precisamos voltar aos fundamentos mesmo. Voltar a esses princípios que são tão antigos, tão simples e ao mesmo tempo tão contemporâneos. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Heber. É interessante utilizar esse finalzinho que você disse agora, quanto ao que o problema não é o celular, é o ser humano, né? Que o ser humano se gaba dele ter evoluído. Isso. Só que se a gente olhar a história, não existe evolução de caráter pessoal, ideológico. Exatamente. Nenhuma. Ideológico principalmente. Bem pelo contrário, estamos regredindo com relação a muitos valores do passado. Exatamente. Dos valores atuais. O ser humano já passou por 2 grandes guerras, caminha provavelmente por uma terceira, de acordo com o que se desenvolve, e não aprendeu nada com elas. O Heber estava querendo que tivesse uma terceira guerra, porque ele acha que se o mundo ficasse um pouco mais difícil, ia ser melhor para a gente aprender as coisas. Mas não, Heber, não vamos por esse caminho não, porque a gente não sabe se a gente sobreviveria. É doloroso, né? Exatamente. Mas dor, talvez a gente precisa sentir um pouco mais de dor. A vida é muito boa, a vida é tão boa que ela anestesia a gente. E quando a gente fica um pouquinho ruim, tudo se torna muito ruim. Mas quando a gente sente a dor em alguma intensidade, em alguma medida, é muito mais pedagógico do que o conforto, por assim dizer. Não é verdade? Então, que Deus assim nos abençoe. Eu passo a palavra para o seu Osei, nós vamos aguardar a entrada das crianças. E na semana que vem a gente continua no capítulo 3 de Provérbios, se Deus